Que eu ia ter que fazer um vídeo a mais, e aí, na verdade, eu que estava contando errado. Vai dar certinho, um para cada dia da semana. Eu pensei mesmo, será que eu tô tão doida de contar errado? Vamos lá. Então, esse é o penúltimo vídeo da leitura, né, do texto do Fanon. A sexta parte. Todas as aves de rapina são pretas. Na Martinica, que é um país europeu, em seu inconsciente coletivo, disse quando um negro, entre aspas, azul, chega de visita, abre aspas. Que desgraça ele vem trazer, fecha aspas. O inconsciente coletivo não é dependente de uma herança cerebral. É a consequência do que chamarei de imposição cultural irrefletida. Nada de espantoso, portanto, que um antilhano, submetido ao método do sonho acordado, reviva os mesmos fantasmas que um europeu. É que o antilhano tem o mesmo inconsciente coletivo que o europeu. Se foi bem compreendido o exposto acima, estamos em condições de enunciar a seguinte conclusão. É normal que o antilhano seja negrófobo. Pela via do inconsciente coletivo, o antilhano assumiu como seus todos os arquétipos do europeu. A anima do negro antilhano é quase sempre uma branca. De igual modo, o ânimos dos antilhanos é sempre um branco. Isso porque, em Anatole France, Balzac, Bazin, ou outros dos, entre aspas, nossos romancistas, não existe menção nem àquela mulher negra diáfana e, contudo, presente nem ao nebuloso Apolo de olhos reluzentes. Mas me traí, falei de Apolo. Nada que possa ser feito. Sou um branco. Inconscientemente, porém, suspeito do que é negro em mim, ou seja, da totalidade do meu ser. Sou um negro. Mas, obviamente, não sei isso, pois sou isso. Em casa, minha mãe canta para mim, em francês, trovas francesas em que nunca há sequer menção aos negros. Quando desobedeço, quando faço muito barulho, dizem para que eu pare de, abre aspas, agir feito negro, fecha aspas. Pouco tempo depois, estamos lendo livros brancos e assimilando gradualmente os preconceitos, os mitos e o folclore que nos chegam da Europa. Mas não é tudo que aceitaremos, pois alguns preconceitos não são aplicáveis às Antilhas. O antissemitismo, por exemplo, não existe, pois lá não existem judeus, ou apenas muito poucos. Sem apelar para a noção de catarse coletiva, seria fácil para mim mostrar que o negro, irrefletidamente, escolhe a si mesmo como objeto passível de ser portador do pecado original. Para esse papel, o branco escolhe o negro, e o negro, que é um branco, escolhe também o negro. O negro antilhano é escravo dessa imposição cultural. Depois de ter sido escravo do branco, ele se auto-escraviza. O negro é, no pleno sentido da palavra, uma vítima da civilização branca. Não
Não é de admirar que as criações artísticas dos poetas antilhanos não tenham uma marca específica. Eles são brancos. Voltando à psicopatologia, digamos que o negro vive uma ambiguidade que é excepcionalmente neurótica. Aos 20 anos, ou seja, no momento em que o inconsciente coletivo mais ou menos já se perdeu, ou ao menos ficou mais difícil de ser trazido ao nível do consciente, o antilhano percebe que está vivendo em erro. Por que isso? É muito simples. Porque, e isto é muito importante, o antilhano se soube negro, mas por um deslize ético se deu conta, entre parênteses, inconsciente coletivo, de que era negro na medida em que era mau, indolente, perverso, instintivo. Tudo o que se opunha a essas modalidades de ser negro era branco. É aí que está a origem da negrofobia do antilhano. No inconsciente coletivo, negro é igual a feio, pecado, trevas, imoral. Em outras palavras, é negro aquele que é imoral. Se vivo minha vida me comportando como uma pessoa moral, não sou negro. Daí o hábito que se tem na Martinica de dizer a respeito de um branco mau que ele tem uma alma de negro. A cor não é nada. Eu nem sequer a enxergo. Só sei de uma coisa, e é a pureza da minha consciência e a brancura da minha alma. Eu, branco como neve, dizia o outro. A imposição cultural é facilmente exercida na Martinica. O deslize ético não encontra nenhum obstáculo, mas o verdadeiro branco espera por mim. Ele me dirá na primeira oportunidade que não basta que a intenção seja branca, mas que uma totalidade branca precisa ser atingida. Só então terei consciência da traição. Passemos à conclusão. Um antilhano é branco pelo inconsciente coletivo, por grande parte do inconsciente pessoal, pela quase totalidade do seu processo de individuação. A cor de sua pele, a qual nenhuma menção é feita em Jung, é negra. Todos os mal entendidos derivam desse quiprocó. Enquanto estava na França, cursando a graduação em letras, Césaire, entre aspas, reencontrou sua covardia. Sabia que era uma covardia, mas nunca soube dizer porquê. Sentia que era absurdo, estúpido, eu diria mesmo doentio. Mas em nenhum dos seus escritos podem ser encontrados os mecanismos dessa covardia. Isso porque era preciso nadificar a situação presente e tentar apreender o real com uma alma de criança. O negro do bonde era cômico e feio. Césaire certamente achou graça, pois não havia nada em comum entre aquele autêntico negro e ele. Em um círculo de brancos na França, um belo negro é apresentado. Se for um círculo de intelectuais, podem ter certeza de que o negro tentará se impor. Ele pede que deem atenção não à sua pele, e sim ao seu valor intelectual. Na Martinica, são inúmeros os que se põem, aos 20 ou 30 anos, a estudar Montesquieu
ou Claudel, com o único intuito de citá-los. Isso porque, por meio do conhecimento desses autores, pretendem fazer que as nossas pessoas esqueçam sua negrura. A consciência moral implica uma espécie de cisão, ruptura da consciência, com uma parte clara que se opõe à parte sombria. Para que haja moral, é necessário que desapareça da consciência o preto, o escuro, o negro. Por isso, um negro estará a todo momento combatendo a própria imagem. Meu Deus, gente, sério. Se, da mesma forma, for acolhida a concepção científica da vida moral de Ersnat, e se o universo mórbido for compreendido a partir do pecado e da culpa, um indivíduo normal será aquele que se tiver eximido dessa culpa, que em todo caso tiver conseguido não mais padecer dela. Em termos mais diretos, todo indivíduo deve lançar suas instâncias inferiores, suas pulsões, na conta de um gênio mau que será o correspondente à cultura a qual pertence. Abre parênteses. Vimos que era o negro. Fecha parênteses. Essa culpa coletiva é carregada por aquilo que se convencionou chamar de bode expiatório. Ora, bode expiatório para a sociedade branca, baseada nos mitos, progresso, civilização, liberalismo, educação, luz, refinamento, será justamente a força que se opõe à expansão, à vitória desses mitos. Essa força brutal, opositiva, é o negro que fornece. Na sociedade antilhana, onde os mitos são os mesmos que os da sociedade dijonesa ou nicense, o jovem negro, identificando-se com o civilizador, fará do negro o bode expiatório da sua vida moral. Foi aos 14 anos que compreendi o valor do que agora chamo de imposição cultural. Tinha um colega, hoje já falecido, cujo pai, italiano, havia se casado com uma martinicana. Esse homem vivia em Fort-de-France. Havia mais de 20 anos. Era considerado um antilhano, mas, por baixo da superfície, sua origem era lembrada. Porém, na França, um italiano, militarmente falando, não vale nada. Um francês vale 10 italianos. Os italianos não são corajosos. Meu colega havia nascido na Martinica e só frequentava martinicanos. Um dia, quando Montgomery atropelou o exército italiano em Benghazi, eu quis verificar no mapa o avanço dos aliados. Diante do considerável ganho de terreno, gritei entusiasmado, abre aspas, que surra vocês estão levando, fecha aspas. Meu colega, que não tinha como ignorar a origem do pai, ficou extremamente envergonhado. Eu também, aliás. Ambos tínhamos sido vítimas da imposição cultural. Estou convencido de que quem for capaz de compreender esse fenômeno e todas as suas consequências saberá exatamente em que direção buscar a solução. Ouçam o rebelde. Sobe das profundezas da terra, esta torrente negra, ondas de ruídos,
que se ergue de pântanos, dos cheiros animais, tempestade que escuma desolada, descalça e que fervilha sempre uma coisa diferente descendo por atalhos dos outeiros, galgando o escarpado das ravinas torrentes selvagens e obscenas, engrossando o caótico dos rios. Mares podres, oceanos convulsos, no risco carbunculoso do cutelo e do mau vinho. Esse é um trecho de um texto do livro E os Cães Deixaram de Ladrar. E aí, Dr. Fanon, será que entendemos? César desceu. Ele aceitou ver o que estava acontecendo lá no fundo. E agora pode subir. Está pronto para o amanhecer. Mas ele não deixa o negro lá embaixo. Ergue-o em seus ombros e o alça às nuvens. Já no diário de um retorno ao país natal, ele havia nos advertido. Foi o psiquismo assensorial, para retomar a expressão de Bachelard, que escolheu. E aí tem um texto, acho que é um poema. E para isso, Senhor, os homens de pescoço frágil recebe e percebe fatal calma triangular. E a mim minhas danças de negro ruim, a mim minhas danças, a dança quebra golilha, a dança pula prisão, a dança é bom e belo e legítimo ser negro. A mim as minhas danças e pulha o sol sobre a raqueta das minhas mãos, mas não, o desigual sol já não me basta. Enrola-te, vento, em torno do meu novo crescimento. Põe-te sobre meus dedos medidos. Abandono-te a minha consciência e seu ritmo de carne. Abandono-te os fogos onde arde minha fraqueza. Abandono-te os grilhões. Abandono-te o pântano. Abandono-te o turismo do circuito triangular. Devora, vento. Abandono-te minhas palavras abruptas, devora e enrola-te. E enrolando-te, enlaça-me num mais vasto frêmito, enlaça-me até o nós furiosos. Enlaça-nos, mas nos tendo igualmente mordido, até o sangue do nosso sangue mordido. Enlaça. Minha pureza não se liga senão à pureza, mas então enlaça, como a mata cerrada de Filaus, à noite, nossas multicoloridas purezas, e une-me sem remorso, une-me com teus vastos braços à argila luminosa, une minha negra vibração ao próprio umbigo do mundo. Une-me, fraternidade áspera. Depois, estrangulando-me com seu laço de estrelas, sobe, pomba, sobe, sobe, sobe. Eu te digo, imprensa na minha ancestral córnea branca. Sobe, lambedor de céu. E o grande buraco negro onde eu queria me afogar na outra lua, é lá que quero pescar agora a língua maléfica da noite na sua imóvel varrição. Ai, que bonito! E continua escrevendo o Dr. Fanon. Percebe-se porque Sartre vê no posicionamento marxista assumido pelos poetas negros a conclusão lógica da negritude,
Na verdade, é isso que está acontecendo. Ao me dar conta de que o negro é o símbolo do pecado, eu me vejo odiando o negro. Mas percebo que sou um negro. Para evitar esse conflito, existem duas soluções. Ou peço aos outros que não deem atenção à minha pele, ou, pelo contrário, quero que se deem conta dela. Então, tento valorizar o que é meu, o que é mau, já que, irrefletidamente, admiti que o preto era a cor do mal. Para pôr fim nessa situação neurótica, em que sou obrigado a escolher uma solução doentia, conflituosa, alimentada por fantasmas, antagônica, desumana, enfim, resta-me apenas uma solução: pairar por cima desse drama absurdo que os outros montaram ao meu redor. Descartar esses dois termos que são igualmente inaceitáveis e, por meio de um particular que seja humano, avançar rumo ao universal. Quando o negro mergulha, ou, dito de outra forma, desce, algo extraordinário ocorre. Ouçam César novamente. Ho, ho. Mas o seu poder está assente, adquirido, requerido. As minhas mãos mergulham na urze, nos campos de arroz. Possuo uma cabaça de estrelas fortes. Mas sinto-me enfraquecer. Ajudem-me. Encontro-me à beira da metamorfose, afogado, cego, com medo de mim próprio, assustado comigo. Vós, deuses, não sois deuses, e eu sou livre. Que lindo, gente. O rebelde. Há 20 anos que esta noite é minha aliada e sinto-a lentamente a chamar por mim. E aí continua a sua belíssima explicação, nosso doutor Fanon. Tendo recuperado essa noite, ou seja, o sentido da sua identidade, César constata, antes de mais nada, que pintaram de branco o pé da árvore, mas a força da casca não cessa de gritar. Então, ao descobrir o branco dentro de si mesmo, ele o mata. Aí, mais um texto. Do César. Forçamos as janelas e as portas. O quarto do patrão estava aberto de par em par, todo iluminado, e o patrão estava lá dentro, completamente calmo. Os nossos homens pararam. O patrão estava ali. Então eu avancei. És tu, disse-me ele, completamente calmo. Sim, sou eu, respondi-lhe, o bom e fiel escravo. E de repente os seus olhos pareceram 2 escaravelhos medrosos num dia de chuva. Eu li essa palavra num livro que contava histórias de 1716, escaravelhos. E lembrei o que era escaravelho naquele livro. Avancei para ele na navalha aberta e o sangue dele esguichou. É o único batismo de que conservo na memória. Por uma inesperada e benfazeja revolução interior,
rendo homenagem agora à minha feiura repulsiva. E Fanon diz: o que ainda pode ser acrescentado? Depois de ter chegado à beira da autodestruição, o negro, meticulosa ou eruptivamente, saltará para dentro do buraco negro, de onde brotará com tal vigor o grande grito negro que sacudirá os alicerces do mundo. O europeu sabe e não sabe. No plano reflexivo, um negro é um negro, mas há no inconsciente, bem gravada, a imagem do negro selvagem. Eu poderia dar não 10, mas milhares de exemplos. George Smoning disse, em Presença Africana: tive a sorte de não descobrir os negros por intermédio de a mentalidade primitiva de Lévi-Strauss no curso de Sociologia. De forma mais ampla, tive a sorte de descobrir os negros por outro caminho que não as leituras. E eu me alegro com isso todos os dias. Monin, ou Monin, que não poderia ser considerado um francês médio, acrescenta, e com isso se atira de cabeça na nossa perspectiva. Aí é uma citação. Talvez me tenha sido proveitoso aprender, no momento em que se tem o espírito desarmado, que os negros são pessoas como nós. Talvez eu, branco, tenha com isso ganhado, de uma vez por todas, a chance de agir naturalmente com o negro e de nunca me colocar estúpida e inadvertidamente diante dele nessa posição de pesquisador etnográfico, que no mais das vezes segue sendo nossa maneira insuportável de os pôr em seu devido lugar. E agora o último vídeo.